Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Trouxe hoje mais um tapete para vocês. Hoje é a parte número 1 deste tapete. A parte número 2 vai ser a decoração. Então, este tapete, ele tem uma medida de 82 centímetros de comprimento. Aqui 48 nessa parte mais larga e nessa parte aqui mais estreita aqui tem 40 centímetros de largura. Eu trabalhei aqui com agulha 3,5 milímetro. Os fios aqui, este é um Barroco Max Color, é um fio 6, o número 2012, o azul Candy. Aí, trabalhei também o Barroco Max Color, também o fio 6, o número 2770, o azul clássico. Aí, trabalhei aqui o Barroco Multicolor Premium, também é um fio 6, cor 9536, o gramado. Trabalhei aqui o Barroco também Multicolor Premium, fio 6. A cor, o número é o 9427, cor flor. Todos estes novelos têm 452 metros e 400 gramas. Então, aqui eu usei apenas um novelo. E aqui um novelo, não gastei ao todo, né, para fazer aqui o acabamento, aqui a decoração. Então, convido vocês carinhosamente a assistir a videoaula da parte número 1, onde vai ser somente o tapete. Depois vem o vídeo para vocês da decoração. Então, vamos lá. Iniciando, vou fazer aqui a minha laçada inicial. Vou fazer aqui agora 12 correntinhas. Vou adiantando aqui as 12 correntinhas e volto já. Prontinha minhas 12 correntinhas. Eu vou dar a laçada na minha agulha. E aqui, ó, não vou contar a que está na minha agulha, a laçada que está na agulha. A partir da agulha, 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, na quarta correntinha, ó, pegando essa laçadinha aqui da frente, ó, somente a laçadinha, faço aqui mais 2 pontos altos, 1 e 2. Vou dar aqui 2 correntinhas e no mesmo espaço eu faço mais 2 pontos altos, formando então aqui um leque de 2 pontos altos. Ó, esse aqui é uma laçadinha que a gente vai trabalhar numa outra etapa. Então, aqui agora eu vou pular 1, 2, 3 correntinhas e venho aqui, ó, na quarta correntinha, pegando sempre a primeira laçadinha, porque essa outra laçadinha aqui a gente vai trabalhar numa outra etapa também. Então, vou fazer aqui a repetição do leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos no mesmo espaço. Desta forma. Novamente, ó. 1, 2, 3, ó, e na quarta correntinha, a última aqui, ó. Pegando sempre a primeira laçadinha, deixando livre a outra. Então, vou fazer aqui a repetição do leque, ó. Então, nós vamos ficar com 3 leques. 2 pontos, 2 correntinhas e mais 2 no mesmo espaço.
olha só. Já tá bem definidinho, né? Então, aqui agora, ó, eu vou virar o meu trabalho. Agora eu vou trabalhar pelo avesso. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, ó. E venho aqui dentro do espaço, ó, do leque, e vou fazer a repetição do leque, ó. 2 pontos, 2 correntinhas e mais 2 aqui no mesmo espaço. Olha só. Então, eu venho aqui agora fazer a repetição, depois venho no terceiro fazer a repetição. Olha só. Então, eu vou virar novamente para o avesso, vou fazer as 3 correntinhas. Então, sempre para iniciar a carreira, eu faço as 3 correntinhas e entro aqui dentro do leque, ó. E vou fazer a repetição do leque. Então, nós vamos ficar agora nessa etapa com 6 carreiras igual a essa. Eu estou fazendo a terceira, vou terminar ela, vou fazer a quarta, a quinta e a sexta carreira. E volto com vocês. Terminei, ó, a sexta carreira, ó. Finalizei aqui, ó, a sexta carreira. Vou virar aqui. Vou fazer as 3 correntinhas, 2 e 3. Esse primeiro leque e o terceiro, a gente vai fazer repetição. A gente vai ter uma pequena mudança no leque do meio. Então, eu venho aqui, ó, faço a repetição do leque, 2 pontos, 2 correntinhas e mais 2 pontos. Fiz a repetição dele. Agora, eu venho no do meio. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos altos, 1 e 2. Vou dar uma correntinha e mais 2 pontos altos, 1 e 2. Vou dar mais uma correntinha e venho fazer mais 2. Aqui nesse leque do meio, ó. Então, vai ficar assim, ó. Venho aqui agora fazer a repetição deste leque. Os 2 pontos altos, as 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Desta forma, ó. Vou virar o meu trabalho. Então, iniciando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iniciando a 8ª carreira. Iniciando, então, com as 3 correntinhas, a 8ª carreira. Repetição aqui do leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos no mesmo espaço. Vou trabalhar agora aqui, ó, esse primeiro espaço de uma correntinha e vou fazer aqui um leque. 1, 2, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, ó. Eu fiz um leque aqui nesse espaço, ó. Dessa forma. Aí, eu tenho outro espaço de uma correntinha. Vou fazer também aqui um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Dessa forma. Aí, eu vou fazer a repetição desse último leque. Então, nessa 8ª carreira, nós vamos ficar agora com 4 leques. Finalizei, então, a 8ª carreira, olha só como que ficou os 4 leques. Então, eu vou virar a carreira e vou dar início à 9ª carreira, ó, fazendo as minhas 3 correntinhas
e aqui a repetição do leque. Nessa carreira, vamos ter uma mudança também. Então, eu vou fazer este leque e este é repetição. Vou adiantando aqui os 2 leques e volto já. Fiz aqui, ó, os 2 leques, os 2 primeiro. Agora, eu vou fazer esses 2 que faltam, mas aqui eu vou dar uma correntinha, ó. Faço 2 leques, dou uma correntinha e venho aqui fazer a repetição do terceiro e do quarto leque. Então, a única diferença é essa correntinha aqui, ó, dividindo 2 leques aqui deste lado e nessa outra lateral. Finalizei, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9ª carreira. Vou virar o meu trabalho, vou fazer aqui as minhas 3 correntinhas e vou fazer aqui a repetição deste primeiro, aqui deste primeiro e do segundo, repetição dos 2 aqui primeiro. Fiz aqui os 2 primeiros leques. Agora, eu tenho aqui, ó, essa correntinha da carreira anterior aqui, ó, na carreira de base, eu tenho essa correntinha. Então, aqui eu vou fazer um aumento de um leque. Mais um leque aqui, ó, nessa correntinha. 2 correntinhas e mais 2 pontos, ó. Então, aqui agora, nós vamos ficar com 5 leques, ó. Os 3 aqui que eu acabei de fazer e mais esses 2 que eu vou terminar. Então, aqui agora, nessa carreira, vamos ficar com 5 leques. Finalizei, então, a 10ª carreira, virando aqui, iniciando a 11ª com as minhas 3 correntinhas. Então, nessa carreira, eu vou fazer repetição dos 5 leques. Então, repetição dos 5. Finalizando, então, a 11ª carreira, onde eu fiz a repetição dos 5 leques, ó. Virando novamente meu trabalho, vou fazer agora as 3 correntinhas, iniciando aqui a 12ª. Então, aqui agora vai ser repetição dos 5 leques, mas vai ter uma correntinha de espaço entre um leque e outro. Então, vou fazer aqui o meu primeiro leque, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Para me ir para o segundo leque, eu dou uma correntinha. Então, feito o segundo leque, eu dou uma correntinha para o terceiro. Fiz o terceiro, eu dou uma correntinha, vou no quarto, dou uma correntinha e venho no quinto. Então, os 5 leques com espaço de uma correntinha. Finalizei, então, a 12ª carreira, onde eu fiz a repetição dos 5 leques com uma correntinha, ó. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer agora as 3 correntinhas, iniciando a 13ª carreira. Vou fazer aqui a repetição do leque, mas com uma diferença. Nas outras carreiras, eu fiz com 2 pontos. Agora, nessa 13ª, vai ser com 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou conservar a correntinha de espaço, uma correntinha, e venho fazer a repetição. Então, os 5 leques agora vai ser com 3 pontos e uma correntinha de espaço, como a carreira anterior. Finalizando a 13ª carreira, virando aqui meu trabalho, vou dar início, então, à 14ª, vou fazer as 3 correntinhas, e aqui eu vou fazer a repetição do leque. Os 3 primeiros pontos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 2 e 3. Então, nesta carreira, aqui o primeiro leque e o último leque
vai ser repetição dos 3 pontos com 2 correntinhas. Aqui nós vamos ter mudança nesses 3 do meio. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas, vou pular aqui o primeiro ponto, ó, esse primeiro ponto, venho no segundo, faço um ponto alto. Venho aqui no terceiro ponto, ó, e faço um ponto alto. Olha. Aqui dentro, eu faço 2 pontos altos, ó. 1 e 2. Então, vai ficar assim, ó. 4 pontos. 2 correntinhas. Venho aqui no mesmo espaço. Faço 2 pontos altos. Vou fazer a repetição do primeiro ponto. Repetição aqui do segundo ponto do leque, ó. Ficando, então, 4 pontos, ó. Então, eu deixei de fazer o primeiro ponto aqui nesses 3 do leque e o último aqui nesses 3, ó. Então, eu fiquei com 4 pontos. Vou dar 2 correntinhas e vou fazer a repetição neste leque e neste, conforme eu fiz aqui, ó. Terminando aqui os 4 aqui, eu dou 2 correntinhas e venho fazer essa repetição conforme eu fiz aqui no primeiro, ó. Finalizei, então, a 14ª carreira, olha só como que ficou. Então, aqui agora, eu vou virar o meu trabalho. A repetição do primeiro leque e do último aqui é igual, é repetição. Então, vou fazer as 3 correntinhas, venho aqui fazer o primeiro leque, vou adiantando e volto já. Fiz o primeiro leque aqui da 15ª carreira, olha. Vou fazer as minhas 2 correntinhas, venho aqui, agora vou trabalhar os 3 do meio. Então, vou pular o primeiro ponto aqui de 4, ó, pulo o primeiro e venho no segundo. Faço um ponto alto. Venho aqui no terceiro e faço um ponto alto. Venho aqui no quarto ponto e faço um ponto alto. Fiquei com 3. Entro aqui dentro do espaço e faço os 2. Então, vou ficar aqui com 5 pontos altos agora, ó. 2 correntinhas, no mesmo espaço, 2 pontos. 1 e 2. Aí, eu venho nesse primeiro ponto de 4, faço a repetição. Venho no segundo ponto, faço a repetição. E venho aqui no terceiro, ó, e faço a repetição. Então, 5 pontos, ó, deixei de fazer o primeiro e o último. Dou as 2 correntinhas e venho fazer a repetição aqui nesses 2, ó. Vou dar 2 correntinhas e venho aqui fazer o último leque aqui, que é repetição da carreira anterior. Finalizei a carreira, olha. Vou virar aqui meu trabalho, vou fazer as 3 correntinhas e repetir o leque. O primeiro e o último é repetição dos 3 pontos. Vou adiantando aqui e já volto já. Fiz a repetição. Vou dar aqui as 2 correntinhas. Então, iniciando aqui a 16ª carreira, dei as 2 correntinhas. Aqui na carreira de base, eu tenho 5 pontos. Então, eu vou pular agora o primeiro, o segundo, e venho aqui no terceiro e faço um ponto alto. Venho aqui no quarto e faço um ponto alto. Venho no quinto ponto e faço um ponto alto, ó. Fiquei com 3. Entro aqui dentro do espaço e faço 2 pontos altos. Então, novamente nessa carreira, eu vou ficar com 5 pontos, ó, porque eu pulei 2. Então, 2 correntinhas e venho aqui fazer a repetição dos 2 pontos. Aqui no primeiro de 5, no segundo de 5,
E no terceiro de 5, ó, deixei de fazer os 2 últimos. Então, agora, novamente, 5 pontos, ó. 2 correntinhas, e aqui é repetição, repetição conforme eu acabei de fazer. Vou dar 2 correntinhas e venho aqui finalizar fazendo aqui o último leque. Vou adiantando e volto já com essa carreirinha prontinha. Finalizei a carreira, virando, vou iniciar aqui agora a 17ª carreira, fazendo aqui as 3 correntinhas e aqui a repetição do leque. Vou adiantando e volto já. Fiz a repetição do leque, vou dar 2 correntinhas e aqui agora nesta carreira eu vou pular somente o primeiro ponto. Então, vou pular o primeiro e venho no segundo e vou fazer a repetição aqui destes pontos altos aqui, 2, 3 e 4. Venho aqui dentro do espaço e faço 2. Então, aqui agora eu vou ficar com 6 pontos altos. 2 correntinhas, no mesmo espaço, mais 2 pontos. Venho fazer a repetição aqui do primeiro de 5, do segundo de 5, do terceiro de 5 e no quarto aqui de 5, ó. Desta forma, ó. Então, vou repetir esse leque aqui, esse desenho neste daqui e neste, ó, em repetição. E aqui a repetição do leque. Vou adiantando e volto já. Fechando, então, aqui, ó, 17ª carreira. Vou virar agora a carreira, o meu trabalho. Vou iniciar a 18ª. Fazendo as minhas 3 correntinhas. E novamente aqui a repetição do leque. Vou adiantando aqui o leque e já volto já. Leque feitinho, ó. Aqui novamente a repetição das 2 correntinhas. 2 correntinhas. Aqui, então, na carreira de base, eu tenho 6 pontos. Então, agora eu vou pular 1, 2 e venho no terceiro. E faço um ponto alto. Venho no quarto e faço um ponto alto. Venho no quinto e faço um ponto alto. Venho aqui no sexto e faço um ponto alto. Fiquei, então, ó, com 4 pontos. Venho dentro do espaço e faço 2 pontos. Então, novamente, nessa carreira, eu vou ficar com 6, porque eu pulei aqui os 2 primeiros. 2 correntinhas e venho fazer os 2 pontos. E aqui, vou fazer a repetição aqui de 4 pontos. Então, já fiquei com 3, com 4, com 5 e com 6 pontos, ó. Então, deixei de fazer os 2 primeiros e os 2 últimos aqui. Novamente, 2 correntinhas e venho fazer a repetição aqui nesses 2 aqui, ó. Aqui, repetição. Mostrando como que ficou, então, a 18ª carreira. Vou virar aqui meu trabalho. Vou iniciar a 19ª, vou fazer as minhas 3 correntinhas. Repetição aqui do leque. Repetição do leque, 2 correntinhas. Agora, aqui eu vou pular somente o primeiro ponto e venho no segundo. E vou fazer a repetição aqui do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto ponto, ó. Fiquei com 5 pontos. Agora, eu vou fazer os 2 aqui dentro, onde eu vou ficar agora com 7 pontos altos.
com espaço de 2 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos, ó. Deixei de fazer o primeiro e o último ponto. Então, agora aqui é repetição nesses dois aqui, conforme eu fiz aqui, ó. E o leque aqui na outra lateral. Olha só, então, como que ficou a 19ª carreira com os 7 pontos. Virando, então, aqui, vou iniciar a 20ª carreira, fazendo as minhas 3 correntinhas e a repetição aqui do leque. Repetição do leque, dei minhas 2 correntinhas. Agora, eu vou pular 1 e 2 e venho aqui no terceiro e vou fazer essa repetição dos pontos altos, mais 2 aqui dentro, ficando novamente com 7 pontos. Vou adiantando e volto no espaço das 2 correntinhas com vocês. Olha só como que ficou, pulei os 2 pontos, fiz as 2 correntinhas, vou fazer aqui meus 2 pontos dentro do espaço e vou fazer a repetição aqui de 5 pontos altos, ficando novamente com 7 pontos esta carreira, porque deixei de fazer os 2 primeiros e aqui os 2 últimos. Então, repetição aqui nesses outros desenhos e aqui a repetição, como sempre, como foi feita as outras carreiras. Então, volto com essa carreira finalizada. A 20ª carreira, virando, iniciando a 21ª, com as 3 correntinhas, e aqui a repetição do leque. Dei minhas 2 correntinhas, agora vou pular o primeiro ponto e venho no segundo, e vou fazer aqui a repetição de todos esses pontos altos aqui, mais 2 aqui dentro. Então, vou ficar agora com 8 pontos altos. Vou adiantando e volto aqui dentro do leque. Olha só, 2, 4, 6, 8 agora. Vou fazer as 2 correntinhas, venho aqui no mesmo espaço, faço os 2 pontos altos e aqui a repetição dos 6 pontos. Vou deixar de fazer, então, o último ponto, porque eu deixei de fazer o primeiro. Então, é repetição até chegar aqui ao fim da carreira. Mostrando, olha só. Virando o trabalho, iniciando a 22ª carreira. Iniciando sempre com as 3 correntinhas, e aqui fazer a repetição do leque. Vou adiantando e volto já. Dei minhas 2 correntinhas, agora eu vou fazer novamente a repetição dos 8 pontos altos. Vou pular o primeiro, segundo e venho no terceiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. 2 correntinhas e aqui no mesmo espaço, 2 pontos altos. Então, eu vou repetir agora este processo nestes 2 aqui, ó. Nesses 2 leques aqui, ó, que é o desenho principal, e depois aqui a repetição deste leque aqui na lateral. Então, novamente, 8 pontos. Vou deixar de pular os 2 primeiro e não vou fazer aqui os 2 últimos. Finalizei, ó,
carreira, 22ª. Aqui o leque. Então, aqui eu já cortei meu fio, vou dar uma correntinha, ó. Passo todo o fio, dou uma travadinha aqui. Não vou cortar o fio, porque na próximas etapas eu posso estar embutindo já, trabalhando e embutindo a ponta deste fio. Então, olha só como que ficou. Então, aqui agora, do início aqui, nós vamos fazer a outra ponta igual a essa, dando sequência aqui, ó, nestas correntinhas que eu iniciei. Dei já minha laçadinha inicial. Aqui eu coloquei 2 marcador, ó, serve pra gente não se perder aonde a gente vai definir aqui como meio do trabalho. Então, aqui tá a ponta do fio, ó, onde eu iniciei as correntinhas. Então, eu vou fazer agora essa parte idêntica a essa. Eu fiz aqui 6 carreiras com estes 3 leques, ó. Então, começando aqui, eu vou fazer 6 carreiras de 3 leques. Eu vou só iniciar, porque é idêntico. Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou só iniciar. Lembrando que essas alcinhas aqui, ó, das 3 correntinhas, é muito importante, porque na próxima etapa nós vamos trabalhar nela. Então, é muito importante verificar como começar agora aqui essas 6 carreiras, ó. Começar sempre aqui pelo início, ó, das correntes. Porque aqui, ó, esse último Vzinho que eu fiz, ó, ele não tem alcinha. Então, eu já vou iniciar aqui a próxima com uma alcinha. Não sei se vocês estão verificando que tá uma carreira sim, uma carreira não, as alcinhas. Então, começar aqui, ó, bem no início. Então, eu venho aqui no pezinho deste leque. Vou ficar com as 2 pontas, ó. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, uma argolinha dentro da outra. Dessa forma. Vou fazer 1, 2 e 3 correntinhas, como eu iniciei. E vou fazer aqui no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos. Então, fiz as 3 correntinhas e mais 2 pontinhos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e mais 2 pontinhos aqui, ó. Desta forma. Olha. Então, aqui agora, eu venho aqui no pezinho deste outro e faço a repetição. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos. Agora, eu venho aqui no último, ó. Olha, lembrando, ó, que o último tem alcinha. E quando a gente termina, fica sem alcinha. Olha. 1 e 2 correntinhas e mais 2 no mesmo espaço. 1 e 2. Olha só. E agora é repetição, virar o trabalho, fazer as 3 correntinhas e aqui no mesmo espaço fazer outro leque, ó. Então, coincidiu certinho aqui as alcinhas, ó. Certo, ó. Uma alcinha, essa carreira sem, e já iniciei com a alcinha. Então, agora é repetição até chegar na 22ª carreira, como foi feito aqui, ó. Olha só, finalizei a outra peça, outro lado, ó. Aqui tá o meio do trabalho. Aqui os fios, ó, onde eu iniciei. Então, as 2 partes, ó, ficou com a mesma pontuação. Metade e a outra metade, ó. Igualzinho. Então, aqui agora, ó, já terminei
Fiz toda a pontuação, ó. Terminei aqui com os 8 pontos altos, ó. Então, aqui agora, o que acontece? Nós vamos trabalhar em 2 etapas. Desta ponta a esta, ó. Nós vamos fazer aqui em pontos altos. Terminando essa parte, depois nós vamos fazer o outro lado também, aqui, ó. Trabalhando nessas alcinhas aqui, ó, de 3 correntinhas, ó. Então, vamos lá. Eu nem vou cortar meu fio. Do jeito que eu terminei aqui a última carreira, ó, dos 8 pontos, eu vou fazer aqui 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3 e 4, ó. Onde eu terminei aqui essa última parte, ó. Tá vendo? 8 pontos, eu terminei aqui. Então, eu vou entrar aqui dentro dessa primeira alcinha aqui na lateral, ó. Já tô trabalhando a lateral. Entro nessa alça de 3 correntinhas, onde eu iniciei as carreiras. E faço aqui, ó, 2 pontos altos. Dessa forma. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. E venho aqui, ó, na próxima alça. E faço a repetição. 2 pontos altos, ó. 3 correntes. Na próxima alça, 2 pontos altos. Então, nós vamos fazer repetir esse processo até chegar lá na outra ponta, ó. Então, eu vou trabalhar por toda, aqui, ó. Passo aqui pelo meio do trabalho e vou aqui na outra parte, ó, até chegar aqui na pontinha. Então, eu vou adiantando aqui e volto já. Olha só. Então, eu vou ficar aqui, ó, com 22 bloquinhos assim, ó, de 2 pontinhos alto, até aqui, ó. Então, eu cheguei aqui no último, ó, onde eu tenho a alcinha, fiz os meus 2 pontos. Lembra que nós iniciamos aqui, ó, com essa alcinha de 4 correntinhas, ó, com essa alcinha. Bem aqui, ó, saindo do lequinho, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, neste primeiro aqui do buraquinho de 3 pontos do leque, eu faço aqui, ó, um ponto alto, pra ficar igual lá a outra ponta, ó, onde aqui vai ser essa alcinha, e aqui no início também tem essa alcinha, ó, pra gente trabalhar uma próxima etapa. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou virar o meu trabalho, vou fazer aqui 3 correntinhas, 1, 2 e 3 correntinhas. Venho aqui, ó, e faço aqui, ó, dentro desse espacinho aqui, ó, da alcinha, eu faço um ponto alto. E faço a repetição aqui, ó, dos 2 pontos altos. Então, eu vou ficar aqui, ó, com 4 pontos altos, ó. Eu levantei 3, fiz um no meio e fiz a repetição dos 2. Então, aqui agora, nessa alcinha de 3 correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos altos aqui, ó. 2 pontos. Aí, eu venho nos 2 pontinhos e faço a repetição deles. Então, eu vou trabalhar desta forma até chegar lá na outra ponta, ó. Na alcinha de 3 correntinhas, 2 pontos. 2 pontos aqui, ó, fazendo a repetição. Então, vou repetir esse processo até chegar lá, desta mesma forma. Cheguei ao final da carreira, olha só como que ficou. A peça é grande, então, olha só. Cheguei ao fim, ó, fiz aqui, ó, a repetição dos 2 pontinhos. E tem essa alcinha aqui, ó. Então, dentro dessa alcinha, eu vou fazer 2 pontos altos. Da mesma forma que eu fiz quando eu iniciei a outra ponta aqui, ó. Ó, eu fiz 2 pontinhos e depois fiz a repetição, ó. Então, é igual aqui, ó, desta forma. Então, aqui agora, eu vou virar novamente o meu trabalho e vou dar início a mais uma carreira. Então, eu vou fazer
4 correntes. 1, 2, 3 e 4. E vou pular agora 4 pontos altos. Então, eu pulo este, 1, 2, 3 e 4, ó. Pulo os 4 pontos aqui, ó. E venho no 5º ponto e vou fazer agora a repetição de todos os pontos altos da carreira de base. Então, em cada pontinho da carreira de base, eu faço a repetição do ponto alto. Desta forma. Então, vou repetir esse processo até chegar na outra ponta. Finalizando, então, a terceira carreira. Deixei de fazer os 4 aqui, ó, porque lá no início eu não fiz os 4. Então, lembrando aqui, ó, que essa carreira de pontos altos aqui, ó, eu fiquei com 90 pontos altos. 90 pontos. E agora, nesta carreira, eu fiquei com 82 pontos, porque de 90 menos 8, então 82 pontos altos. Então, eu iniciei lá com as 4 correntinhas e fiz uma alcinha. Então, aqui eu vou fazer um ponto duplo, ou com laçada dupla, quer dizer, ó, 2 laçadas na minha agulha. E venho aqui no primeiro ponto, ó, e faço um ponto alto duplo, ó. Passo por 2 etapas, fiquei com 3, laço, passo com 2, fiquei com 2, laço o fio e fecho. Então, eu fiquei com essa laçadinha aqui no final e aqui no início as 4 correntinhas, ó. Pulei 4 e deixei de fazer 4. Então, aqui nesta carreira, 82 pontos altos. Então, aqui agora, virando meu trabalho, desta forma, virando aqui. Então, eu vou iniciar aqui, ó, no primeiro ponto. Eu estou um pouquinho distante. Se eu fazer aqui, vai ficar uma abertura aqui. Então, eu venho aqui nesse primeiro ponto, ó. Faço um ponto baixo, 1 e 2 correntinhas que dá a altura de um ponto alto. Se não quiser fazer dessa forma, pode fazer com ponto baixíssimo e levantar as 3 correntinhas. Também dá certo. Então, aqui agora, olha, eu vou fazer 28 pontos, ó. 28 pontos. Vou adiantando os 28 pontos e volto com vocês. Fiz os meus 28 pontos, ó. Vou tirar a agulha e vou mostrar para vocês aqui. Então, ó, nós temos uma curva aqui e uma curva aqui. Então, nós vamos precisar fazer diminuição por causa da curva. Então, olha, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, no 8º grupinho aqui, ó, eu coloquei um marcador. E assim também, o 8º aqui, coloquei um marcador, para mim saber certinho aonde eu vou fazer as minhas diminuições, bem nas 2 curvas. Então, aqui agora, olha, eu fiz os 28 pontos. Eu vou fazer aqui 2 diminuição. 28 eu já fiz. Então, eu venho no próximo ponto, ó. Tiro só as 2 primeiras etapas e conservo a última na minha agulha. Dou a minha laçada, venho no próximo, ó. Tiro 2, fiquei com 3 e fecho. Então, aqui, ó, fiz uma diminuição, já diminui um pontinho. Vou para a segunda diminuição. Vou no outro ponto, passo por 2 e conservo na agulha a última. Vou no outro pontinho, passo por 2, fiquei com 3, laço meu fio e fecho. Então, aqui, ó, eu diminuí 2 pontinhos, ó. Certo? Então, aqui agora, eu vou fazer uma sequência de 18 pontos altos normal, ó. 18 pontos. Vou adiantando os 18 pontos e volto
na outra curva. Olha só, fiz os meus 18 pontos, agora eu vou fazer os 2 aumentos. Então, eu venho no próximo ponto, passo só as 2 primeiras etapas, venho no próximo, fiquei com essas laçadas, fiquei com 3, ó, e fecho. Vou para o segundo aumento. Passo as 2, vou no outro, passo as 2, ficou com 3 e fecho, ó. Então, os 2 aumentos. Então, aqui agora, eu vou fazer uma sequência de 28 pontos. Fechando, então, a quarta carreira, olha só. Então, nesta quarta carreira, eu fiquei com 78 pontos altos. Virando, então, aqui agora a minha carreira, o meu trabalho, e vou iniciar, então, a quinta carreira. Então, eu vou fazer aqui 4 correntinhas e vou pular 1, 2, 3, 4 e venho aqui no quinto ponto e vou fazer aqui agora uma sequência de 26 pontos altos. Vou adiantando os 26 e volto aqui com vocês. Olha só, fiz uma sequência de 26 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui as minhas 2 diminuição, ó. Venho no próximo ponto, passo nesse ponto só as 2 laçadas, conservo, laço, ó. Passo pelas 2, fiquei com 3, diminuo e fecho. Então, aqui já diminui um ponto, vou diminuir mais outro ponto. Então, eu venho no próximo, passo por 2 e conservo, vou no próximo, passo por 2, fiquei com 3 e fecho. Então, diminuí aqui 2 pontinhos. Então, aqui agora eu vou fazer uma sequência de 10 pontos altos, ó. Sequência de 10 pontos. 2, vou adiantando os 10 e volto aqui com vocês. Fiz a minha sequência de 10 pontos altos, agora eu vou fazer as minhas 2 diminuição. Então, eu venho aqui, passo só as 2 primeiras etapas e conservo. Venho no próximo, passo as minhas 2 etapas e fecho essas 3. Vou para a segunda diminuição. Passo as 2 primeiras etapas e conservo. Vou no próximo ponto, passo as 2, fiquei com 3 e fecho, ó. Então, diminuí aqui 2 pontos. Então, aqui agora, eu vou fazer a minha sequência de 26 pontos altos. Vou adiantando e volto já. Finalizando, então, a quinta carreira. Então, agora eu fiquei com 66 pontos altos. Fiz aqui a minha sequência de 26, ó. E me sobrou os 4 pontos, porque eu iniciei pulando 4. Então, eu finalizo aqui, deixando de fazer esses 4. Então, eu vou dar aqui 2 laçadas na minha agulha, e venho aqui no primeiro ponto, ó, e faço esse ponto alto duplo, ó. Passo por 2 e fecho. Desta forma. Iniciando, então, a próxima carreira. Vou fazer agora aqui uma sequência de 22 pontos altos. Então, eu venho aqui nesse primeiro ponto, ó, faço um ponto baixo, 1 e 2 correntinhas. Então, aqui agora, ó, vou fazer uma sequência de 22 pontos altos. 3, vou adiantando e volto já. Fiz a sequência, ó, de 22 pontos altos. Agora, eu vou fazer as minhas 2 diminuição. Então, eu venho no próximo ponto, passo as 2 etapas e conservo na minha agulha. Venho no outro ponto, passo por 2, fiquei com 3, laço meu fio e fecho. Vou para a segunda diminuição. Passo por 2, conservo, venho no próximo ponto, passo por 2, fiquei com 3 e fecho, ó.
Então, diminuí aqui, ó, 2 pontinhos. Agora, eu vou fazer uma sequência de 14 pontos altos. Vou adiantando e volto já. Fiz a minha sequência de 14 pontos altos, então, eu vou fazer agora as minhas 2 diminuição. Então, eu venho no próximo ponto, passo as 2 etapas e conservo, venho no próximo ponto, passo por 2, fiquei com 3 e fecho. Vou para a segunda diminuição, passo por 2 etapas, conservo, dou minha laçada, venho para o próximo ponto, passo por 2, fiquei com 3 e fecho. Então, aqui, diminuí nesta lateral os 2 pontinhos. Então, aqui agora, eu vou fazer uma sequência de 22 pontos altos. Vou adiantando e volto já. Finalizando, então, a 6ª carreira, onde eu fiquei agora com 62 pontos altos. Olha só como já tá formando aqui a curva, ó. Por isso, da diminuição, ó. Então, virando aqui agora o meu trabalho. Iniciando, então, a 7ª carreira. Vou fazer as 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vou pular 1, 2, 3, 4 e no 5º eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui agora eu vou fazer uma sequência de 16 pontos altos. Vou adiantando os 16 e volto já. Fiz, então, aqui meus 16 pontos, ó. Então, agora eu vou fazer aqui as minhas 2 diminuição. Eu venho no próximo ponto, passo as 2 primeiras, conservo, venho no próximo ponto, passo as 2, fiquei com 3 e fecho. Diminuí um pontinho, vou para o segundo ponto. Passo 2 etapas, vou para o próximo ponto, passo por 2, fiquei com 3 e fecho. Agora, eu vou fazer uma sequência de 14 pontos altos. Fiz a minha sequência de 14 pontos altos, vou fazer agora aqui nessa lateral as 2 diminuição. Então, eu venho, passo essas 2 e conservo, vou no próximo, passo por 2, fiquei com 3, fecho. Vou para o próximo ponto, fazer a outra diminuição. Passo por 2, dou a laçada, passo por 2, fiquei com 3 e fecho, ó. Então, aqui agora, eu vou fazer a minha sequência de 16 pontos altos. Finalizando, então, nessa 7ª carreira, eu fiquei com 50 pontos altos, ó. Aqui me restou, ó, os 4 que eu não vou trabalhar. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto duplo, aqui, ó, nesse último pontinho aqui, ó. Desta forma. Desfiou, desmancho, faço novamente. Passo por 2, fiquei com 2 e fecho. Virando o meu trabalho, então, agora, iniciando aqui a minha 8ª carreira. Venho aqui nesse primeiro pontinho, faço um ponto baixo, faço 1 e 2 correntinhas. Então, aqui agora, eu vou fazer uma sequência de 12 pontos altos. Vou adiantando os 12 pontos e volto já. Fiz a minha sequência de 12 pontos altos, ó. Agora, eu vou fazer aqui as minhas 2 diminuição. Então, eu venho no próximo ponto, passo as 2 etapas, conservo, dou laçada, venho no próximo, passo por 2, fiquei com 3 e fecho. Vou para o segundo ponto de diminuição, passo por 2, dou a laçada, passo por 2, fiquei com 3 e fecho, ó. Já fiz aqui as minhas 2 diminuição, ó. Agora, eu vou fazer uma sequência de
18 pontos altos. Vou adiantando os 18 e volto já. Fiz, então, aqui a sequência de 18 pontos altos. Vou fazer agora minhas duas diminuições. Passo por 2, conservo. Venho no próximo, passo por 2. Duas laçadas, fiquei com 3 e fecho. Vou no próximo ponto fazer a segunda diminuição. Passo por 2, conservo. Passo por 2, fiquei com 3 e fecho, ó. Então, aqui agora, eu vou finalizar fazendo aqui os meus 12 pontos altos. Finalizando, então, nessa 8ª carreira, eu fiquei com 46 pontos altos nesta carreira. Virando, então, vou fazer aqui minha última carreira dessa etapa na lateral. Vou fazer aqui minhas 4 correntes, 2, 3 e 4. Agora, eu vou pular somente 2 pontos, 1 e 2. E venho aqui no terceiro, ó. Onde aqui agora eu não vou ter diminuição, eu vou fazer só repetição de todos os pontos. Então, sem diminuição esta carreira. Então, nesta 9ª carreira, eu fiquei com 42 pontos altos, então não teve nenhuma diminuição. Então, aqui, ó, não vou fazer os 2 últimos, porque eu pulei os 2 primeiros. Então, aqui agora, olha, eu vou fazer 2 laçadas e venho aqui, ó, no primeiro ponto, fazer o ponto alto duplo. Passando por 2, já cortei meu fio, faço uma correntinha e passo todo aqui meu fio, ó. Então, essa lateral está prontinha. Agora, a próxima etapa, nós vamos fazer esta outra lateral da mesma forma que fizemos aqui. Vamos para mais uma etapa. Depois, terminando esse lado aqui, nós temos a última etapa, que vai ser o acabamento, o bico na lateral toda aqui do trabalho. Vou iniciar da mesma forma, ó, fiz a minha da laçadinha. Então, eu tenho aqui, ó, essa alcinha da mesma forma. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, nesse terceiro ponto, ó. Faço aqui um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo e vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. E venho aqui, ó, fazer 2 pontos altos, ó. 2 pontos. Então, olha, as 4 correntes é a alcinha e 2 pontos. Agora, eu vou fazer 1, 2 e 3 correntes e vou trabalhar em todas as alças aqui na lateral, os 2 pontos altos com espaço de 3 correntinhas, da mesma forma que foi feito aqui, ó. Então, eu vou adiantando aqui e volto lá no final. Então, eu só vou iniciar com vocês e depois a sequência vai ser igual a esta lateral. Só iniciando. Fiz, ó, os 22 bloquinhos de 2 pontos altos, da mesma forma aqui nessa outra lateral. Então, fiz o último aqui, então, eu venho aqui, ó, no terceiro ponto e faço aqui o ponto alto, ó. Ficando a alcinha também deste lado. Do outro lado ficou a alcinha, deste daqui também, ó. Desta forma. Ai, desculpa, estava fora. Vou fazer novamente. Então, eu fiz os meus 2 pontos altos e venho aqui, ó, no último ponto, no primeiro ponto aqui do leque, ó, e faço o ponto alto, ó, ficando a alcinha da mesma forma que ficou aqui, só que, ó, só que essa tá iniciando a carreira, eu tive que fazer em correntinhas, ó. Então, aqui agora é só seguir aqui a partir aqui da segunda carreira.
Então, eu vou adiantando o meu trabalho e volto com vocês prontinho pra gente já fazer a parte na lateral toda. Fiz, então, aqui as duas laterais, ó. Vou fazer agora já a última etapa, o acabamento. Fiz aqui a minha laçadinha inicial. Eu vou iniciar aqui, ó, neste primeiro aqui leque, ó. Aqui na curva, ó, na curva. Então, eu tenho aqui esse primeiro leque. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer agora as 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vou segurar aqui a ponta do fio, já vou trabalhando embutido. Então, eu vou fazer aqui essa repetição do leque. Os 3 pontos altos, as 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Idêntico aqui, ó, a este. Então, repetição aqui agora, ó, do leque. Olha só, fiz a repetição do leque. Agora, eu vou fazer 2 correntes. 1 e 2 correntes. Vou pular aqui o primeiro ponto e venho no segundo. E vou fazer aqui a repetição destes pontos aqui, ó. Fiz, então, ó, a repetição dos pontos, fiquei com 7 pontos. Aí, eu entro aqui dentro do espaço e faço 2 pontos altos. E ficando, então, com 9 pontos altos. Vou dar minhas 2 correntinhas e no mesmo espaço aqui, ó, vou fazer 2 pontos altos. E aqui, fazer a repetição dos 7 pontos. Então, eu deixei de fazer o primeiro, e aqui também vou deixar de fazer o último ponto. Mostrando, então, aqui, ó, como que ficou. Olha, pulei o primeiro, fiz 9 pontos, 2 correntinhas, ó. Aqui o espaço de 2 correntinhas, então, olha como ficou. Então, cheguei aqui no outro leque, já fiz o leque. Então, vai ficar assim, ó. Uma dessas curvas aqui, ó. Então, as 2 curvas vai ficar desse modo. Então, aqui agora, eu já tô virando para a lateral, ó. Onde eu já tenho essa parte aqui, ó. Então, eu fiz aqui o último leque, ó. Aí, eu tenho esse primeiro espaço aqui, ó, depois do leque. Então, eu vou fazer aqui 2 correntes e vou fazer aqui dentro um ponto alto, ó. Um ponto alto. Vou dar novamente 2 correntes e venho aqui, ó, nessa primeira alça aqui, ó, e vou fazer aqui o leque de 3 pontos altos com espaço de 2 correntinhas, ó, igual a este. Vou fazer aqui. Olha só, fiz o leque, ó. Então, agora, eu venho no próximo espaço, ó, e faço aqui outro leque. Conforme eu fiz este. Fiz já o segundo leque, dou a minha laçada e tenho mais outra alça aqui. Faço aqui novamente outro leque. 3 leques, então, ó, já. Dou a laçada novamente e tenho aqui o último espaço, ó. Então, vou fazer aqui novamente outro leque. Olha só, então, aqui nessa lateral, ó, vamos ficar com 4 leques, ó. Após esse ponto alto aqui, ó, com espaço de 2 correntinhas. Então, aqui agora, já vou virar novamente. Eu tenho aqui a lateral, ó. Esta lateral. Então, aqui agora, ó, vou dar a laçada e vou pular 1, 2, 3 pontos e venho no quarto ponto fazer aqui a repetição do leque. Olha só, fiz o leque, ó, no mesmo espaço, ó, nesse quarto ponto. Então, eu tô trabalhando aqui essa lateral dos 42 pontos altos.
Então, aqui agora eu vou pular 1, 2, 3, 4 e venho aqui no próximo. Então, agora pulando 4 pontos. E vou fazer a repetição do leque, pulando sempre agora 4 pontos. Só que no finalzinho, que vai dar certinho, pulando os 3 para fazer o leque aqui no canto, conforme foi feito aqui, ó, pulando 3. Então, eu vou adiantando e volto aqui no outro cantinho com vocês. Cheguei então aqui no canto, ó. Olha só como que ficou. Então, aqui, ó, tem, ó, os 3, 1, 2 e 3. E venho aqui já no primeiro canto, ó. Essa ponta aqui já vou segurar. Então, aqui eu vou fazer um leque, conforme eu fiz aqui, ó. E vou descer esta lateral da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Vou adiantando e volto aqui, ó. Começando já a curva. Fiz, então, aqui a lateral, ó. E cheguei aqui nesse espaço antes do leque aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui 2 correntes. E aqui nesse espaço, eu faço um ponto alto. 2 correntes. E venho aqui já no primeiro leque fazer a repetição. Então, aqui eu vou fazer os 9 pontos, da mesma forma que eu fiz aqui nesta outra ponta, ó. Então, agora eu vou repetir esse processo por toda a volta. Cheguei ao final, olha. Fiz aqui, essa lateral, olha. Então, vou fazer aqui a união da carreira, fiz aqui meu último leque, ó. Fiz as 2 correntinhas e esse ponto alto aqui, ó. Fiz mais as 2 correntinhas e vou fazer a união da carreira aqui, onde eu iniciei com o leque, ó. Então, eu venho aqui nessa terceira, aqui, ó, nas correntinha e faço a união com o ponto baixíssimo. Vou dar sequência aqui agora dentro do leque. Então, eu vou caminhar aqui, ó. Eu venho nesse segundo ponto, pegando essas 2 laçadas e faço um ponto baixíssimo. Passo dentro dessa laçada que está na minha agulha. Venho no terceiro ponto, laço o fio e passo nessa. Entro aqui dentro do espaço e faço o baixíssimo. Vou fazer as 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Como é a última carreira, eu já vou fazer o acabamento, o picô. Então, eu vou fazer 3 correntes, 2, 3 correntes. Venho aqui, ó. Pego essas 2 laçadas, laço meu fio, fiquei com 2 na minha agulha, laço o fio e fecho. Agora, eu venho finalizar aqui o leque, ó. Fazer os 3 pontos que faltam para finalizar aqui o leque. Fazer bem bonitinho para que não fique ponto remontados, ó, bem certinho. Então, aqui eu vou dar 2 correntes, vou pular 1, 2 e venho no terceiro ponto fazer aqui a repetição dos 7 pontos e mais 2 aqui dentro. Então, novamente ficando com 9 pontos. Vou adiantando e venho, chego aqui, ó, com vocês já já. Olha só, os 9 pontos. Então, aqui eu vou fazer um picô, 3 correntes. 3 correntes, vem aqui no pezinho, pega essas 2 laçadas, laço o fio. Fiquei com essas 2, laço o fio e fecho. E aqui eu venho fazer os 2 pontos, 1 e 2, e fazer aqui repetição de 7 pontos, ficando com 9. Então, eu deixei de fazer os 2 primeiros, e aqui também eu vou deixar de fazer os 2 últimos. Então, vou repetir até chegar aqui no canto. Então, é igual agora, não esquecer que é 2 correntes. Cheguei, então, aqui no
Na outra lateral com o leque, mostrando, olha. Então, aqui eu tenho este ponto alto, as duas correntes e este ponto alto. Então, eu venho sobre este ponto alto, não vou dar nenhuma corrente, ó. Venho sobre este ponto alto e vou fazer aqui um leque, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Olha só, dessa forma, sobre o ponto alto. Então, eu tenho nas 4 laterais esse ponto alto aqui. Então, vai ser feito um leque sobre os 4. Então, aqui agora, não vou dar nenhuma corrente. Venho aqui agora fazer a repetição do leque em todos eles, ó. Então, vou trabalhar a lateral toda, leque dentro do leque com o picô. Aqui, quando chegar aqui, ó, tem um ponto alto, fazer o leque conforme eu fiz aqui, ó. Aqui, essa outra ponta, ó, eu vou fazer os 9 pontos com o picô, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Então, vou repetir esse processo por toda esta volta. Finalizando, então, aqui a peça, mostrando aqui como que ficou. Olha só. Mostrar aqui a outra ponta, ó. Então, aqui agora eu vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo, aqui onde eu iniciei, ó, na terceira correntinha. Então, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Desta forma, passo todo o meu fio, aí eu venho aqui, ó, nesse segundo ponto alto, pegando essa laçadinha aqui, ó, só essas 2 laçadinhas, pego aqui a ponta do fio, levo lá para o avesso, ó, a ponta do fio, ó, ficando o encontro da carreira, ó, bem bonitinho. Então, aqui no avesso, ó, aqui no avesso, eu pego uma laçada aqui, ó, só uma laçadinha pelo lado do avesso, ó, próximo à ponta do fio, ó, laço lá a ponta do fio e faço 1 e 2 correntes, passo todo o fio, aí eu venho aqui, aperto bem, ó, essas 2 correntes, ó, para formar um nozinho. Agora, eu venho aqui, ó, nesses pontos altos do leque, pegando somente pelo lado do avesso, só não deixando aparecer pelo lado direito, laço aqui a ponta do fio, ó, e passo aqui, ó. Embutindo, então, aqui a ponta do fio, ó, desta forma. Se eu quiser, eu posso vir aqui nesses outros também, no leque de baixo, ó, e pegar aqui a ponta do fio e passar aqui também, ó. Desfiou. Desta forma, ó. Aí, é só cortar. Então, a peça tá prontinha. Espero que tenham gostado. Então, essa é a parte 1, né? É o tapete. Na parte 2, em outro vídeo posterior a este, eu vou fazer aqui, ó, o acabamento, ó. Que são, ó, as flores, as folhinhas. Aqui o cabinho. Então, no próximo vídeo. Então, espero vocês e fiquem com Deus.